Olha que louca! Live sobre medos! Ó, já pus uma música. Vamos quebrar umas crenças aí sobre live, será? O que será que essas músicas de filmes de terror têm a ver? Gente, vou começar a convidar o pessoal aqui. Vai entrando. Olha, já até acelera o batimento cardíaco. Só de ouvir a música. Vamos ver. Tô mandando aqui. Bom, gente, como vocês já sabem, ou talvez não, hoje nós vamos ter uma live especial com uma convidada topíssima. Oi, Denise. Olha o som que eu pus aqui pra gente aquecer. Deixar o pessoal já ir entrando e eu vou... Olha aqui, gente, a música. Vou deixar essa música aí por enquanto, mas já vou convidar a Denise. Olha! Nossa, quanta gente linda! A B já rachando de rir. Pronto. Sei lá, esse é fantasma da ópera. Uau, que música! Eu fui pôr a música como o de sempre. Eu falei, gente, vamos pôr uma música de terror. Filme de terror. Eu nem sei. E é de bar. Vou parar agora, né? Tá bom já. Olha, Denise já acelerou até meu coração, só de ouvir essa música. É, porque essa música aí, você sabe que as músicas mudam nosso estado interno, né? Muito! Nossa, gente, juro. e a ideia não é colocar medo em ninguém aqui hoje. Não, por favor. mas é bom que a gente experiencia, né? Olha que louco. Desmistificar o medo. Por isso que eu trouxe aí a Denise, especialista D. Já se apresenta, sinta-se em casa. Denise é parceiraça. Tá certo. Bom, Nath, primeiramente agradecer pelo convite, agradecer por estar com você aqui ao vivo, para a gente poder bater um papo gostoso aí sobre o que a gente pode aprender com o medo, né? E a gente especialista nessa questão das emoções, poder compartilhar isso com vocês. A gente sabe que é um momento de muitas incertezas que nos levam a ter alguns medos, né? Mas vamos olhar, o convite dessa tarde é olhar para o medo de uma forma diferente, uma forma que a gente possa olhar para ele e a gente poder se transformar. Essa é a ideia, né, Nath? Uau! E apresentando, para quem não me conhece, eu sou especialista na área de inteligência emocional, eu sou treinadora comportamental, eu tenho um projeto que se chama Com Mais Partilhar. Sou apoiadora, sou participante. É muito bom o projeto da Denise. E tem o intuito aí da gente trabalhar de uma forma integral, né? Alinhando corpo, mente e alma, para a gente ter mais qualidade de vida, para a gente ter mais bem-estar. E eu, como trabalhei muito tempo na área da saúde, foi uma forma que eu encontrei de continuar falando de saúde de alguma maneira para as pessoas, mas de uma saúde preventiva, de uma saúde que pode vir de nós mesmos, né? Então, por isso que eu pensei, idealizei aí nesse projeto, que é um projeto que está só começando, né? A gente teve a oportunidade de fazer alguns encontros aí presenciais no início do ano, mas por conta da pandemia, agora a gente está todo mundo aí mudando de planos, né? Indo para Adaptação. online, fazendo os workshops online. Vamos ver aí o que o Com Enfim. Mais Partilhar vai ter para trazer. Com certeza muita coisa boa. Gente, eu vou aproveitar e dar alguns recadinhos iniciais, tá? Eu queria que a Denise já de cara se apresentasse para vocês verem o quê? A potência que vai ser essa live, porque a gente vai quebrar tabus, né?
vamos olhar para esse cara aí, para esse medo, esses medos dentro de nós de uma forma muito possibilitadora. Então, se vocês gostaram, se interessaram, lembraram de alguém, clica no aviãozinho, já manda para amigos, né, e Isso. familiares que possam também se interessar, tá disponíveis e ver essa live ao vivo, tá bom? Eu vou Eu sou a aproveitar e Natália vou mandar Regiane, também então, aqui. coach também, programação neurolinguística, e meu foco são desmistificar os nossos medos. D, conta uma coisa pra gente, antes da gente começar, eu sei que você trouxe material incrível pra gente, mas já fala pro pessoal, porque quem tava aqui logo no início, talvez se sentiu um pouquinho abalado aí, que eu coloquei uma música forte, uma música que é muito conhecida em filmes de terror. E assim, o que eu falei, eu até deixei você falar primeiro, porque eu tive que respirar, meu coração acelerou, né? O que estava acontecendo aqui comigo, com talvez com alguém mais? É, porque assim, a música, ela tem um poder muito grande, né, de trabalhar a nossa mente. A gente ouve a música e dependendo da música que a gente escuta, a gente vai ter sensações no nosso corpo. E essas sensações, elas podem ser boas ou sensações que nos tragam aí um momento de uau, né, de estresse, de ansiedade. Por quê? Sim. A gente tem os nossos recursos internos, que eu gosto de falar muito disso, né? Que são os nossos neurotransmissores. Então, quando você colocou essa música, provavelmente você começou a incentivar e estimular, né, a sua noradrenalina, né? Começou a incentivar Sim. aí alguns hormônios que estavam ali quietinhos, e de repente, algumas pessoas, de repente, o próprio cortisol, né? E Então, olha que louco, né? Porque quem não ouviu ainda sobre isso, ou quem já ouviu, né, vai também poder contribuir. Lembra, gente, pode mandar comentário, né? Eu vou ficar aqui isso. mediando as dúvidas e os comentários. Às vezes eu só vou fazer assim para saber que eu quero trazer algo, senão a gente perde aqui na lista e a Denise vai trazer a maioria aí do conteúdo, mas a gente vai interagir. Gente, a música é o que a Denise falou e acaba acessando também, né, de memórias. Então, por Sim. exemplo, eu fui uma adolescente que adorava assistir filmes de terror, né? Gostava de bater Sei. no peito e dizer, eu não tenho medo, mas estava ali, né? Ó, de novo, ela Aham. que assustou, coitada. E só que depois de um tempo, isso já não me fazia tão bem, né? Eu comecei acho que imaginar muito aquilo como uma certa possibilidade e eu Uhum. preferi até deixar de lado. Então, essa é só uma introdução mesmo, é muito mais amplo que isso, né, Dê? Sim, mas bem bacana, isso mesmo que você trouxe. Eu também tinha isso, e é legal a gente falar disso com relação ao medo, né? E a gente queria assistir o filme de terror, falava, não, né? Não vou assistir, eu não tenho medo disso. É a mesma coisa quando você vai em algum brinquedo, tipo montanha-russa, né? Não, imagina, não tô com medo, mas vai com medo mesmo, né? E Vai aí com medo que mesmo. é a coragem. Que bom, A coragem. né? E isso é o medo que eu falo que é o medo natural, né? Que é até o que eu queria trazer aqui para a gente começar falando, que o medo, Sim. gente, ele não é uma coisa ruim. Pelo contrário, o medo, ele é algo muito bom. O medo é algo que nos protege muitas vezes. Se a gente sair na rua e a gente vai atravessar a rua, a gente tem medo, por isso que a gente olha para os dois lados ao atravessar, né? O medo, ele traz muitas coisas boas para gente, mas quando é um medo natural e um medo instintivo, né? Que é aquele medo que nos protege de algo. Sim. Por exemplo, Inclusive, a Naira trouxe aqui Tinkerbell é bem melhor, né? Que é aquele filme da Sininho, desenho animado. Ela é super fã. E eu também.
Oi, Eu aí você ficou falando com eles. deu uma travada, ficou travado aqui minha tela. Eu acho que foi minha internet. Agora Ó, voltou, acho, Nath. Oi? Acho que sim. Os comentários não estão aparecendo aqui para mim. tá, eu não sei. Isso aí eu consigo liberar ou é assim? Bom, a Nai falou da Tinkerbell. Pronto, vamos desse agora. Aí eu tava refletindo que. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, da A, Tinkerbell. a Tinkerbell, quem já assistiu o filme, sabe que ela tinha, inclusive, muitos medos, né? Que ela tinha um grande sonho de sair dali daquela bolha onde ela vivia, aquela situação toda. Não sou super expert nesse filme, mas ela tinha medos, né? Então, e quando Uhum. ela começa a desbravar esse ambiente externo também, a gente vê nitidamente surgindo isso que você está falando da coragem, né? Que aí a pessoa tinha que se virar, tinha que sobreviver, que vão aparecendo os desafios. Então, a Tinkerbell também é exemplo de medos, de superação de medos. Sim, com certeza. E aí eu falo da questão do medo, que é o medo que nos protege, né? Então, esse é o medo bom. Por exemplo, mãe, né? A mãe, quando tem o bebê, ela tem vários medos, porque ela tem um medo que ela tem um instinto de proteção, que ela quer proteger, né, o filho, quer proteger aquela criança. Então, muitas vezes, eu até lembrando, estudando dos medos, né, aí eu lembrei que quando a minha filha nasceu, que eu tinha muito medo que ela engasgasse, né? Então, na Tá. época, eu até ganhei um travesseirinho, que é um travesseiro que você deixa assim, que você coloca, a criança fica com a cabecinha mais alta, justamente para que ela não engasgasse. Então, isso é um medo, mas é um medo natural, é um medo de proteção, né? É um medo que eu quero acolher ali, né? Que eu quero Legal. proteger, é um medo primitivo, Olha isso, gente, já né? estamos falando dos tipos de medos que existem. Né? A gente que é um medo que está ali porque eu quero proteger algo. Então, isso daí não é algo que vai me limitar ou vai me paralisar para alguma coisa. Então, esse é o medo que é natural quando vem de proteção, de proteger. E por conta disso que hoje existe aí na tecnologia várias coisas que nos ajudam a proteger de medo. Né? Então, por exemplo, o próprio cinto de segurança, alguns utensílios do carro, né? Avisos sonoros, Exatamente, exatamente. até no Então, carro ou atravessando a rua, né? Que às vezes não basta só a luz, né? De que tá fechado para o pedestre ou para o carro, né? Tem lugar que tem até um pi, tipo, pare, você não pode isso, atravessar. isso, que é uma alerta, né? É o alerta, porque o medo ele está associado à fuga, né? À fuga ou proteção. Né? E Sim, muitas vezes é a questão do alerta que vem para a gente. Então, isso é ótimo, isso é saudável, isso é natural, isso é instintivo. Agora, o medo show. que eu quero conversar com vocês hoje aqui, com você, Nath, é aquele medo que eu costumo dizer que é o medo teatral. Ou aquele medo que em algum momento das nossas vidas a gente aprendeu com alguém, né? E a Olha, gente acreditou naquilo e aquilo se tornou uma verdade para nós, né? Então eu separei aqui alguns medos, eu não sei se vai dar tempo da gente falar de todos, né? tá Mas bom. eu queria desmistificar alguns deles aqui com você. Vamos nessa. Uma ligação bem É a vida. é assim, Hoje a gente, gente só tem celular, só o tem ao vivo é computador desse jeito, né? Não para tem falar com o como. resto do mundo. É. Manda ver. Primeiro medo. Alguém. Gente, aproveita, pode ir comentando que a Dê não tá vendo, né? Aí, ó, a Michelle até falou: medos são crenças. Sim, estão.
totalmente relacionados, né, a crenças, as coisas que a gente começa a acreditar, igual até a Denise falou. É. Mas Até o medo, um... gente, o medo, ele é uma emoção, tá? O medo, ele é uma emoção. A gente tem as emoções primárias e ele faz parte ali das nossas emoções básicas, né? E não existe emoção ruim. É outra coisa que eu quero desmistificar aqui para vocês, né? Então, quais são as emoções? Medo, raiva, tristeza, alegria, Alegria. né? Então, as emoções básicas. O amor, se bem que E algumas pessoas eles acham originam, né, tantos outros que são os sentimentos, que outras emoções. Então, por exemplo, eu gosto de trazer esse tema que você está falando, porque identificar a emoção base que origina o que a gente está sentindo, o que a gente está passando, é importante. Então, quando eu digo, estou insegura, estou me sentindo insegura, seja com relação a coisas externas ou alguma outra coisa, vem do medo, né? Estou ansiosa, então está relacionado a medo de futuro, projeções negativas de futuro. Então, isso é bacana que a gente já tem uma base aí para iniciar e quebrar esses medos todos. Vamos dar um soquinho neles aí. é. E assim, e aí não tem o ruim ou o bom. O que é importante, gente, que eu queria deixar aqui para vocês é que o mais importante é a gente reconhecer todas essas emoções e a gente acolher, principalmente nesse momento que a gente está passando, né? Porque assim, eu vou falar por mim, eu trabalho com desenvolvimento humano, eu trabalho muito com a parte comportamental, mas eu sou um ser humano. E eu também tenho todas essas emoções, né? E eu falo que tem os momentos de alto e de baixo. O que hoje que eu vejo assim para mim como uma vantagem, posso dizer uma vantagem competitiva, é porque como a gente trabalha com isso, a gente estuda muito, a gente atende pessoas, a gente trabalha com outras pessoas, então aquilo que muitas vezes eu trabalho no outro, eu trabalho em mim também. Né? É Então, verdade. quando eu estou com meus momentos de baixas, que eu também tenho, eu sei como ativar os meus recursos e sair desse estado. Né? Então, eu falo Sim. que essa é a vantagem competitiva. Mas todos nós somos seres humanos e todos nós temos as nossas emoções aí. Tem dias que estão mais afloradas ou não. Todos nós temos os nossos medos. O E que muitas vezes é um mix, né? Vem muita coisa ao mesmo tempo. tem. Então, faz parte, a vida é assim. E realmente é muito bom trazer essa mensagem. Nós não queremos não sentir, né? Uhum. Então, e normalmente são os opostos. Eu acredito até que a Dê vai falar um pouco sobre isso. Então, se eu não sei experienciar, se eu não sei o que é sentir uma tristeza, eu não teria como identificar a alegria, né? Até a Naíra colocou aqui, coragem não é a ausência do medo, mas de que há algo mais importante do que o medo, né? Então, realmente, coragem não é a ausência do medo. É realmente encarar a situação independente dessa emoção aí que tá vindo do medo, do receio. Então, Isso. bora. E aí, assim, com o que eu vou trazer aqui para vocês não é, a Denise que imaginou isso vai trazer, não. É com base nos estudos, é com base numa pesquisa que eu fiz recentemente também com algumas pessoas, né, que eu convivo, é com base nas minhas experiências, é com base também nos meus pensamentos, é com base nos meus sentimentos que eu vou compartilhar aqui com vocês e espero que eu contribua de alguma maneira, né? Então, Show. eu separei alguns medos aqui, são 7 medos que eu trouxe. Talvez Tá não dê bom. para a gente trabalhar todos eles, mas a gente vai falar pelo menos aí de uns 3 que são os que já dá assunto para mais de horas aqui. Né? Então, eu separei alguns 7 medos. Um deles eu trouxe aqui para a gente discutir, que é o medo da crítica, né? O quanto que a gente tem medo de ser criticado, né? Tá aqui, ó, nas minhas anotações. Vou trazer também as minhas contribuições para sua estatística Por também, ó. favor, por favor. Medo de ser criticado. É um dos principais. De foi 92%, foram quase 50 pessoas votando, que Uhum.
tem ou já teve esse receio do que vão pensar, do que vão falar, como que o outro vai entender. Sim. E olha que bacana, né, Nath? Porque o medo da crítica é um dos maiores medos do ser humano. Sabe por quê? Qual que é o maior medo outro? Ah, de falar em público. E o medo de falar em público está relacionado com o medo da crítica, com medo do Sim, que o outro muito vai relacionado. falar, do que as pessoas vão falar de mim na hora que eu vou me apresentar, o Será que vão medo me de fazer entender? Será que vídeo, vão me julgar? o medo de fazer vídeo, de se expor. Eu já tive medo de fazer um vídeo. E eu já tive esse De receio, ouvir aquilo lá. Virou blogueirinha? Quem nunca? entendeu? Só que a gente faz o quê? Coragem, como alguém trouxe aí, né? A coragem. Coragem, eu Sim, vou lá e quem nunca ouviu? Ah, vou tá com medo? Vai com medo mesmo, né? sim. Então, só que é uma barreira que a gente precisa ultrapassar ela. E muitas vezes a gente fica nesse medo da crítica, né? E às vezes, quando ele é muito impactante, ele pode sim nos paralisar e pode evitar a gente de alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, de limitar a gente de dar o próximo passo, de se reinventar, de fazer algo diferente, né? Então, Ótimo. o medo da crítica, ele é realmente aí muito aparente, aparece muito em vários quesitos, né? E É aí eu verdade. Você me vi fez lembrar. Como eu trabalho, né, muito com empreendedoras, e é muito comum isso. Então, às vezes, a gente até quer fazer alguma coisa porque a gente identifica que outras pessoas estão fazendo, por que não? Mas é muito comum nos processos a pessoa identificar que é importante ela aparecer mais nas mídias ou em eventos de networking, mas esse medo aí que você está falando gera um certo bloqueio e a pessoa, ela não consegue muitas vezes estar na frente das pessoas ou fazer um vídeo. Então a gente vai trabalhando para ela conseguir isso e não só estar lá, mas fazer da melhor forma, fazer de uma forma leve, né? sim, Realmente estar confiante ali de si e levar a mensagem dela, né? com Tem a ver certeza com isso. tem. E aí eu coloquei aqui alguns comportamentos, né? Por que que existe o medo da crítica, né? Da onde que vem isso, né? Por que que a gente tem esse medo? Porque a gente tem medo do erro. Sim. A gente tem medo do fracasso. E aí, aquilo que eu sempre gosto de falar, não sei se você fala sobre isso também, Nath, é que aonde a gente foca, expande. Né? Então, se eu começo a ter muito medo, e isso vem de memórias, né? Eu posso até trazer meu exemplo aqui, muitos exemplos meus mesmo para vocês, de que quando eu era pequena, na época que eu ia da adolescência, que ia para a escola, eu morria de medo da hora da chamada. Porque antigamente era chamada, né? Chamava um por um Tá. da lista de presença. Eu Aham. tinha medo porque ia chamar meu nome de alguma maneira e eu falei, ia ter que levantar a mão e falar, eu tô aqui. E olha que engraçado você falar isso, porque eu lembro de épocas que as respostas eram meio padrões. E aí tinha galerinha que queria criar outras respostas. Então, até tinha isso, sabe? O que que eu tenho que responder mesmo? É tô aqui, é presente, é ok, eu. Nossa, e eu lembro até de professoras que faziam um drama em cima disso. É. Tem uma pessoa perguntando: esse tipo de medo é orgulho? Não necessariamente, não é orgulho, não. Pelo contrário, a gente vai falar de alguns medos aqui que está relacionado com orgulho. Mas o medo da crítica, ele não está relacionado com orgulho. Ele está mais relacionado mesmo com o fato de eu ficar focando no erro, no fracasso, no que o que os outros vão falar, né? É E tipo assim, eu a já gente tive aprende que a gente não pode errar, entende? A gente aprende que a gente tem que ser perfeito, que a gente, né? de No, ter no, no... vergonha, né? E Muitas assim, vezes. junta com o apontamento, né, Denise? Então, se a gente erra, por exemplo, criança, né? Se a gente erra, todo mundo olha pra gente, aí vem comentários. Então, essa exposição é até um pouquinho ao contrário do ego, é meio que a gente não quer
É, aquela atenção, porque vai ser uma atenção negativa. é exatamente isso. Te bloqueia mesmo, né? Então, por exemplo, tem algumas pessoas que eu converso que falam assim, eu quero ser reconhecida é, dentro daquilo que eu faço, eu quero aparecer e tal. Tá, mas você já fez algum vídeo? Como que você tá fazendo? Não, mas então como você quer ser reconhecida? Né? Então, a pessoa tem esse desejo, mas ela tem esse bloqueio por conta da crítica. E uma pessoa que tem muito medo da crítica, ela se torna autocrítica com ela mesma. Ah, mas não. Isso eu fiz uma vez. Ah, não, eu já fiz uma vez, eu errei, não vou fazer de Deu novo. errado. Né? Aí a E, pessoa vai gente, se fechando. muito do que a gente está falando é assim, é no subconsciente, sabe? Tem coisas que a gente, na hora que as coisas vão acontecendo, nas horas que a gente vai se sentindo, sendo barrado por esses medos, nem sempre a gente tem plena consciência. Por isso que a Denise até tá falando dessa conversa, quero isso, nanã. Tá, e por que você não fez essa atitude simples? Aí que a pessoa começa a trazer pro olhar dela, nossa. E a gente chama isso nos processos de coaching de fichas caindo, né? A gente vai detectando que coisas que muitas vezes a gente não sabia o que nos impactava realmente, porque são as raízes, né? Isso. Muitas vezes. Olha as camadas que ela já tirou, né? Para chegar em algumas raízes diferentes, né, Bê? Isso. E aí eu trouxe aqui alguns comportamentos, né, com relação a esse medo. Porque, como o medo é uma emoção, sempre que a gente tem uma emoção, essa emoção vai gerar um sentimento na gente e a gente vai ter um comportamento, né? Então, essa emoção do medo relacionada à crítica, né, o medo da crítica, que comportamentos que a gente pode ter? A gente não se expõe, né? A gente tem medo de arriscar, a gente tem medo de pedir ajuda. Por que a gente tem medo de pedir ajuda? De achar que o outro vai julgar porque que eu estou pedindo ajuda para ele, né? Então, esses são alguns comportamentos que a gente acaba tendo Medo de se por conta disso. posicionar, medo de trazer um ponto de vista, de dizer que não concorda, de dizer não. Exatamente, exatamente. E aqui, Nath, até você falou da questão que você trabalha bastante com as empreendedoras, né? E às vezes esse medo aqui é até de formar um preço e de cobrar, né? Eu acho Com certeza. eu tenho até medo, de repente, de colocar um preço para o meu produto, para o meu serviço, que eu acho que, de repente, as pessoas não vão achar justo aquele valor. Então, tudo isso está relacionado com esse medo da crítica, né? Olha quanta coisa. E que leva a gente à autossabotagem. Né? Esse medo da crítica, se ele é excessivo, a gente entra no processo de autossabotagem. O outro Explica um pouco para quem não sabe, faz um resuminho autossabotagem. Que na verdade a gente agir ao contrário do que a gente gostaria de agir, né? Então a gente começa a arrumar desculpas para nós mesmos para não fazer aquilo. E aí a gente não trilha o caminho em direção ao que a gente quer, né? Olha isso. que jogo interno. Quando eu falo de autossabotagem, eu gosto muito de trazer um exemplo do que é ser sábio e do que é ser não sábio, né? Que tem a questão do eu sábio, que é muito falado na psicologia positiva, né? E do Sim. eu sabotador, né? O que Que é a que é mesma coisa. O mesmo carinha, né? o mesmo carinho? O que é eu ser sábio? É eu ter realmente essa autoconsciência, né? De quem eu sou, de quais são os meus medos, quais são os meus bloqueios, o que eu preciso fazer para, de repente, transformar, para mudar. Eu tomo essa consciência, então eu tenho atitudes sábias, né? E quando eu reconheço isso, eu intensifico isso, eu diminuo o meu eu autossabotador, que é aquele que me limita, que é aquele que não deixa eu ir para ação, que é aquele que eu fico falando que eu tô com preguiça, aquele que eu falo amanhã eu faço. Isso é autossabotagem. Procrastina. Legal. Muito bom. E aí eu trouxe um outro medo aqui, que é um medo também que é bem rotineiro, né? Você deve ter alguns casos aí também, que é o medo de não ser amado. Sim. De ficar sozinho. Né? Que é aquela coisa que você está sempre querendo agradar todo mundo, né? Agradar as Sim. pessoas,
Gente, eu fui muito assim na minha adolescência. E a gente Eu tive acaba que, sem querer eu tive, exigindo, né, eu tive esse que, retorno. eu tive que trabalhar tudo isso. Porque eu lembro na minha adolescência também que eu era da quarta série, tinha as meninas que eram da quinta série. E era tipo gangue mesmo, né? E eu queria fazer assim, e elas não queriam que eu fosse amiga de uma outra pessoa na época. E para isso eu falava para elas, não, eu queria fazer parte daquele time, eu queria fazer parte daquelas pessoas da quinta série. E aí, o que Sim. que eu fazia? Eu Se adaptava, né? Que fazia tudo precisava. que eu queria, eu não falava não, porque eu queria ser inclusa naquele time, naquele grupo de pessoas, né? Então, eu Começa a não ser via quem querem que seja e não quem se realmente é, né? isso. A gente Por, vai Pode falar. por isso que muitas vezes essa questão do medo de não ser amado, a gente fica abrindo mão de muitas coisas para A fazer Heloísa parte, perguntou. para fazer parte E de algo. isso, ó, a pergunta dela é bem disso mesmo. Isso se enquadra no complexo de rejeição? Sim, Tem a ver pode totalmente ter. com rejeição. Pode ter sim com relação à rejeição. É daí que você começa a criar, dependendo do ambiente, da situação, da circunstância, alguns sentimentos que estejam relacionados aí sim à rejeição, né? O medo de ser Sim, rejeitado também, que é o medo que está associado muito ao medo da crítica também, tá? sim. E aqui essa questão do medo de não ser amado, muitas vezes a gente acaba vivendo o sonho de outras pessoas e não vive o nosso sonho, né? É A verdade. gente vive pelo outro e não olha pra gente, Sim, é né? verdade. A gente até fala, né? Você está construindo, né? Nos meus processos, eu pergunto, o seu castelo ou o castelo da sua família, do seu marido ou do seu chefe, né? E Uhum. que é isso que você está falando. Então, muitas vezes a gente não percebe, até dentro da nossa família mesmo, quando vê a gente está fazendo tudo por todo mundo, né? E esquecendo de lado os nossos sonhos, mas porque a gente precisa suprir esse reconhecimento, esse amor, esse retorno do outro. São pessoas que são momentos da vida, na verdade, não pessoas, né? Porque eu acredito sim que todos nós já passamos por todos esses medos. São momentos que a gente busca muitas palavras afirmativas, muito esse retorno do outro. E muitas vezes, Isso, quando ele não vem, a gente se frustra. E aí a gente, né, generaliza aquela situação, generaliza aquela pessoa e diz o quê? Você não me ama, ninguém me ama, né? O ser humano já sai generalizando tudo. Esse cérebro isso. muito louco às vezes faz isso. Ninguém me ama. Eu vou acabar sozinho. E aí a gente entra num outro ciclo, num outro fluxo, que eu gosto de dizer, que é o fluxo de vitimização, né? Sim. Aí eu fico me vitimizando o tempo todo, né? Ó vida, ó céus, Ó ninguém gostar de céus. mim. E aí a gente pergunta, né, Dê, mas até eu tenho falado muito disso aqui recentemente, a gente falou de amor próprio, né? Então, Uhum. mas você se ama, né? Você se dá o respeito, você se cuida. Então, primeiro a gente tem que amar a pessoa que vai estar com a gente o resto da vida, né? Para aí sim construir essas relações de uma forma mais equilibrada, né? Sim, Porque até todo momento, às vezes você não é a pessoa que está passando mais por esses desafios, mas tem alguém próximo a você que está, né, nesse ciclo que a gente está falando, nesse fluxo, né? é, Como ajudar também uma pessoa que não está percebendo isso também, né? exatamente. E aqui, gente, desculpa, você me trouxe isso, agora eu vou precisar falar, porque me remeteu uma coisa que, gente, está na Bíblia. Amar a si mesmo para você poder amar o próximo. Ame a si Sim, mesmo como o outro. Então, essa questão do amor próprio, e eu entendo que tem muitas pessoas nesse processo, eu não tenho como dar algo que eu não tenho. Eu não tenho como amar o outro se eu não me amar em primeiro lugar.
né? Então, hashtag fica a dica. Hashtag papo para outro dia. Ó, a Shirley fez uma pergunta muito importante para a gente trazer aqui à tona. A maturidade ajuda a vencer os medos ou temos que buscar ajuda? Shirley, eu já vou te dizer uma coisa assim muito de cara, tá? Tudo depende o quão isso está afetando. Sinceramente, se você tiver possibilidade, tenha alguém ao seu lado. Seja um psicólogo, um coach, um programador neurolinguístico, que é a PNL, né? Eu, a Denise, tem tantos profissionais incríveis, com tantas. Existem até, inclusive, outras formas, mas assim, não é fácil se encarar certos medos, não é fácil, às vezes, encontrar certas raízes. E é um processo contínuo de evolução. Eu diria que é eterno. Então, por exemplo, eu estou nesse processo há anos. E eu continuo identificando, sabe, puxando linhas, assim, o novelinho de lã, de coisas que vão me ajudar a me conhecer melhor, resolver situações no meu dia a dia. E a gente, assim, a gente enfrenta um medo, não é que ele morreu, né? Não é um dragão, matei, pronto, acabou. Ele continua lá dentro de nós. Então é fazer as pazes e identificar como que a gente pode, né? Então, assim, vale a pena sim ter alguém para te ajudar a levantar aí não só esses medos, mas também as suas fortalezas. Pode ser que ao longo da vida você vá aprendendo, né, a encarar aí certas situações, mas no geral, como tá aqui, ó, na nossa nuvem, é um desafio fazer isso tudo sozinho. A gente tem muita vida aí que a gente já viveu para às vezes, né, dar uma ressignificada assim, começar a ter atitudes mais positivas, mais para o caminho que a gente quer. Então vem assim, alinhamento de clareza, né, Denise, o que eu quero, o Sim. que eu realmente quero, para identificar o que está me impedindo, para identificar como que eu vou amenizar, como que eu vou usar o sábio e não o sabotador. E aprender a ter autonomia, tá, Shirley? Se eu posso te dizer uma coisa, um coach, ele não tá aqui para te acompanhar o resto da vida. Ele tá aqui para te gerar recursos que você mesma possa, né? Não quer dizer que não possa perdurar essa relação, não é isso. Mas, assim, nós geramos uma certa autonomia nas pessoas, né? Porque se é uma coisa que a gente tem que lidar todo dia, o dia inteiro, não tem como um coach estar aí no seu reloginho, entendeu? Não tem como. Então, desculpa, eu me empolguei. É muito bom. Sim. Por quê? Porque eu passei por isso. A Denise passou por isso. Todo mundo que é dessa área se transformou para poder ajudar outras pessoas também se transformarem e se empoderarem. Tá bom? Isso. E bacana que ela trouxe essa questão da maturidade, né? Eu gosto de falar que a maturidade é a maturidade do autoconhecimento, é a maturidade de você se permitir se conhecer, se permitir entender onde que tá os seus gaps, aonde você precisa melhorar, que é como a Natália trouxe. Nós trabalhamos isso em nós e trabalhamos isso nas pessoas, né? Esse é um assunto que eu gosto muito, eu falo, eu tenho isso como propósito de vida, e como eu falei, eu sou ser humano também, como vocês, né? Então, a diferença é que a gente tem ferramentas que a gente entende, mas a gente também tem as nossas vulnerabilidades, e o mais importante é a gente se permitir olhar para elas e buscar sim por ajuda, né? Buscar sempre por ajuda, porque vocês não estão Isso. sozinhas. E ter a quem recorrer, né, Dê? Porque você falou, a gente Exatamente. tem mais, às vezes, mais recursos, mais facilidade, entre aspas, mas a gente tem, sabe o que mais de recursos, gente? Ó, parceiras, igual essa que tá aí. Eu tenho tantas, né, amigas. Então, quando algumas coisas apertam e vira um papo mais reto, porque a gente vai sabendo, ó, esse sabotador aqui tá me pegando, porque veio desse medo, porque veio de uma lembrança de infância, porque, né? Então, assim, mas mesmo assim, às vezes, né, esse suporte, essa troca, quando a Sim, gente fala, quando a gente externaliza, quando a gente traz à tona. Então, essa, para mim, é uma magia muito forte, a gente poder ter com quem trocar. isso. Bora. E aí eu trouxe aqui um outro medo que está muito relacionado com essa questão de não ser amado, que é o medo de não ser admirado, né? Tá. Esse medo de não ser admirado é aquela questão que você quer ser reconhecido o tempo todo, você busca por Ah, reconhecimento, na verdade, né? E quando você não tem isso,
pode te gerar uma frustração, né? Então, olha para isso. Será que eu tô o tempo todo buscando por elogio, de repente? Será que Que foi um alguém... pouquinho do que eu falei antes, né? Tudo Mas bem, gente. Todo mundo confundir gosta ali. de ter um elogio. Eu adoro ser elogiada também, mas eu adoro muito elogiar também as pessoas. Mas da mesma Claro. intensidade que eu recebo um elogio, eu preciso estar preparada para, na mesma intensidade, receber uma crítica, né? Sim, Porque se eu não estiver preparada e não saber lidar com a crítica, eu me frustro, eu me fecho, eu me saboto, entende? exatamente. Né? Então, Esse ponto é observe. muito legal do preparo, né? Pega lá o que a Denise falou lá no início. Ah, eu tinha medo, quando minha filha nasceu, eu tinha medo que ela se engasgasse. Então, ela se preparava para situações. Qualquer situação assim que a gente já tenha consciência do medo, a gente se prepara. Até brinquei com vocês que eu tenho medo de tubarão e eu me preparo. Se um dia eu estiver no mar, mas eu tenho medo de dar de cara com ele. Se um dia eu estiver no mar e ele brotar assim, ó, na frente, nadar na minha direção, eu sei o que eu tenho que fazer. Quer dizer que eu vou saber fazer? Não quer dizer. Do elogio, olha que louco. A gente muitas vezes não está preparado para elogiar e não estamos preparados para receber e nem. Então, às vezes a pessoa fala: "Nossa, que cabelo lindo!" Ai, nem lavei, né? E aí a crítica, o elogio e a Se crítica é o mesmo peso, auto-sabota. recebe e recebe. Ah, tá bom. Melhor resposta para ambos. Veio um elogio, ok. Veio uma crítica, ok. E vai trabalhar aquilo internamente. Sabe? É a regra do pelo menos 3 segundos, 10 segundos, cada um trabalha um. Recebeu, não precisa, né, já. O que que a gente vem? A gente já vem com desculpas, seja para elogio ou seja para crítica. Né? A gente vem justificando por que que aquilo tá assim. Olha que louco. Verdade. E aqui também eu coloquei algumas coisas com relação ao medo de não ser elogiado, que muitas vezes também a gente está buscando muito por conquistas materiais, né? Então, porque eu acredito que é a única maneira, de repente, de eu fazer parte ou de eu ser reconhecida é pelo aquilo que eu tenho e não por aquilo que eu sou, né? Então, Muito bom, hein? aí eu acabo valorizando outras coisas, valorizando mais o ter do que o ser, né? Outro medo que eu trouxe aqui, que esse aqui eu gosto, hein? É o medo do conflito. Ah, interessantíssimo. Gente, não é que eu gosto que eu sou barraqueira, não, mas é que É um medo interessante, é um medo que faz a gente pensar. tem muita gente que tem medo do conflito. Aí eu vejo isso pela minha família. Tem pessoas que evitam ao máximo entrar em conflito, em desarmonia com as pessoas. Enfim, eu não estou falando que é bom, que vocês têm que viver em pé de guerra, não é isso. Mas que o conflito, às vezes, ele pode ser muito positivo para Sim, crescer, para organizar alguma coisa, para chegar, né, a alguma situação. Então, muitas vezes essa questão de se o medo do conflito ele for exacerbado, levando para uma questão empresarial ou para um negócio ou na empresa onde eu trabalhei muito tempo no corporativo e tinha muitos conflitos, mas eram conflitos que eram necessários acontecer. Né? Então, mas tem sim, gente que tem tanto medo que não quer nem discutir nada. Não sim. vamos discutir, não vamos entrar em desarmonia. E não é É. isso, né? Odeio até assim, para exemplificar, em empresas eu já vi também muito isso acontecer, e vamos brincar, né? Em filme a gente vê isso muito acontecer. Sabe aqueles filmes que começam com uma coisa simples e a pessoa, por exemplo, até omite aquela informação e a coisa vai crescendo, 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 que depois a pessoa já não sabe nem como solucionar, né? Tem muito a ver com isso. Então, às vezes, a pessoa não quer conflito, não quer levar um questionamento, não quer levar uma questão que está acontecendo, né? Não quer enfrentar muitas vezes aquela situação ou pedir ajuda. Olha quanta coisa aí que a Denise já Sim, falou, que sim. fica acabando sendo linkada. Então, assim, é um bom exemplo. Vocês vão ver filme de uma forma diferente agora. Vocês vão identificar vários medos que vocês nem sabiam os nomes, olha lá. É, é.
E aí eu coloquei aqui também que essa questão do medo do conflito, né? Algumas pessoas têm medo disso porque tem medo de ficar sozinho no barco, né? Olha só que coisa maluca, né? Tem gente que não quer entrar em conflito porque acha que não vai fazer mais parte daquele processo. Ou, ai, nossa, eu vou ficar sozinho agora sem ninguém, então eu não quero brigar com ninguém, eu quero ficar com todo mundo. Ou Então, vai ser demitido, ou vai perder o cliente. exatamente, exatamente. Então, observa aí o quanto que está o seu nível de medo de conflito, se tá bom ou se não tá muito bom, como é que tá isso, né? E o outro medo que eu trouxe aqui é o medo de perder o controle. É o medo eu vou falar, gente, que eu já tive muito medo disso, porque eu sou uma pessoa muito equilibrada, né? Pelo menos eu tento ser. Então, aqui. Mas às vezes eu perdi o controle assim até do planejamento, sabe? Tem a ver com a questão até do perfeccionismo, né? Sim, De sim. manter ali. Até do que você estava falando, né? Manter a ordem também tem um pouquinho. Sim, sim. Aí eu coloquei aqui, né? Geralmente, as pessoas que têm esse medo, né, de perder o controle, né, de estar sempre no controle, isso é típico de pessoas que são bastante controladoras, né? Então, aquelas pessoas, ou um tipo de chefe, ou enfim, que precisa saber tudo, que não passa nada sem a aprovação da pessoa, sabe assim? Já fui muito, já. Tipo assim, não, Até em não vai casa, sair daqui sabe? enquanto eu não olhar para eu ter certeza que tá certo. Observem até vocês em casa. Às vezes, sei lá, passa uma semana, sei lá, vou usar um exemplo tontinho. Às vezes o meu irmão foi na minha mãe, ó lá, uma coisa nada a ver. Aí quando eu descobri, ué, não fiquei sabendo, né? Até esse controle das situações, assim. Uhum, é isso mesmo. Oi. É rir pra não chorar. Então, e aí, quando a gente tem isso muito em excesso, a gente fica com esse medo de perder o controle das nossas coisas, a gente quer estar à frente de tudo, e isso em excesso pode ser prejudicial, tá? Sabe quando E a gente fala assim, que é bem feito? Se eu quero, né? Ai, sabia, se eu quero bem feito, melhor eu fazer. Aí entra até a questão de delegar, né? Porque aí a gente quer ter o sim, controle do resultado também, da qualidade, e às vezes é uma coisa relativamente simples, que alguém em casa, ou alguém no trabalho, ou alguém na empresa poderia ajudar, e a gente segura isso pra gente, a gente se sobrecarrega, né? Por causa que quer manter o controle. exatamente, exatamente. E aí, às vezes, você fica até passando por ai, sendo, passar até por chato, né? Ai, a pessoa, ou a nossa, a pessoa não confia em mim, nossa, acha que eu vou fazer Sim, errado. Enfim, aí tem uma série de outras coisas. E também tem o medo de não legal. dar conta. O medo de você não dar conta. Sabe aquela historinha que você acha que você não é bom o suficiente, aí você quer pegar conta de tudo, né? Nossa, se alguém falou que, nossa, que isso não vai dar certo, não, não, que eu não vou conseguir, é o medo de não dar conta, né? Eu já tive Interessante. muito, gente, esse medo, e às vezes é coisas que eu falo, né? O que eu falei? Ou é o medo teatral, ou é o medo que a gente ouviu, ou que alguém falou pra gente, né? Sim. Então, eu já ouvi muito isso. Ah, você vai conseguir entregar mesmo? Você vai dar conta de fazer tal coisa? Nossa! Uhum. Aí isso para mim é Aí. como se tivesse me desafiado. E Aí, tem dois caminhos, né? Para você, entra dessa forma, então, não, nossa, eu tenho que dar conta, tenho que fazer acontecer. E tem pessoas que simplesmente nem começam, né? Desistem, ou momentos da vida, não é nem pessoas, momentos que a gente olha para aquilo e fala: será que eu vou dar conta? Às vezes a gente tem um projeto, alguma coisa que a gente sempre quis fazer dentro sim. da empresa, um cliente que a gente sempre quis, ou a gente nem prospecta aquele cliente porque a gente fala: gente, é enorme, eu não vou dar conta. Uhum. E aí, será, né? Então tem esse equilíbrio, né? Bem legal isso que você trouxe, Nath. Porque realmente, ou nessa situação desse medo que você não vai dar conta, ou esse medo pode te impulsionar e você vai lá e vai fazer, ou ele pode te paralisar. Você fica ali e agora, será que eu não vou fazer mesmo? E ó, vida, ó céus, o que vai acontecer? E não sai, não funciona, E não sabe. Que aí né? é o sabotador sábio que você trouxe pra gente, né? E Todos eles vão atuar das duas formas.
E aí, que mais? E aí, esse medo também, o medo de não lidar com as nossas próprias sombras. E agora, hein? Você sabe que eu ia pôr uma pergunta? Meu marido falou, amor, a galera não vai entender na enquete. Vamos Ah, ver. Eu acho que tá dentro desse ponto aí. Eu ia pôr, você tem medo de si mesma? e aqui está um pouquinho do que acho que a gente já até comentou um pouco aqui hoje, né? Que são aquelas pessoas que fogem das suas emoções, né? Que fogem de querer saber realmente o que está acontecendo com ela, sabe? Assim, Sei. deixa assim mesmo, eu não quero mexer com isso, não. Quem nunca, né? Tá bom, não, mas sempre funcionou dessa forma. Não E a quero gente saber às vezes agora. vai se ocupando, né, Denise? Ah, ó, marca sempre coisa com pessoas. Esse medo, se ele vai crescendo, a gente não quer nem ficar sozinho. Porque a gente não quer se encarar no espelho, a gente não quer escutar nossos pensamentos, então a gente vai, tipo, se distraindo mesmo, sabe? Uhum. Ou cai de cabeça no trabalho para não se encarar. É bem isso mesmo, vai pegando outros gatilhos, né? É como se fosse a fuga que a gente falou, que está relacionada É, com medo. Eu estou buscando alguma fuga para eu não é, olhar para aquilo, né? E é bem isso que você é. falou, super interessante. Tem aquelas pessoas que são workaholic, né? Então ela tá ali vidrada no trabalho, mas tem alguma coisa que ela tá querendo sufocar, né? Sim, Então, tá querendo se fugir e afastar. isso é o medo de olhar para as próprias sombras, né? Eu coloquei algumas coisas aqui também, aquelas pessoas que estão sempre colocando alguma coisa embaixo do tapete. Não, que é aquilo, né? Deixa aí, deixa essa sujeirinha aí, deixa esse lixinho aí, que Não é tá tudo, importante. né? É, Esse é o. até que explode, né? Até que vem à tona. E aí a gente às vezes nem percebe de onde veio. Lembra, gente, muito do que a gente está falando é no inconsciente, é no automático. É aquela coisa que até de repente a gente se olha no espelho e dá um susto, sabe? Fala, nossa, se depara com algo que a gente não encarou e agora tá tendo que encarar. Às vezes até coisas que vêm de resultados de estudo que a gente está falando, que aí, por exemplo, a nosso corpo começa a querer até trazer atenção para aquilo, né? Então começa a trazer sinais de que você tem que olhar para alguma coisa, né? Exatamente. E assim, esses são os medos que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Não sei se você tem mais algum, Mati, queira trazer. Eu achei Mas, maravilhosos os medos. Eu pensei em a gente falar um pouquinho, para a gente encerrar assim, ó, temos alguns minutos, conversar um pouquinho sobre como que nós podemos identificar os medos pela parte da fisiologia. Normalmente, né, generalizando, o que que acontece com o nosso corpo? Para a galera sair com uma dica prática de como se observar um pouquinho mais, sabe? Como que sim. eu identifico que isso está gerando ali para mim um bloqueio, Aham. E adoro isso, porque assim, eu falo que o nosso corpo fala, né? Então, olhar para a questão da linguagem corporal, começar a se observar mesmo, muitas vezes que você está numa situação ou de conflito, ou uma situação da crítica que a gente conversou, né? Começa a se perceber. Começa até mesmo pedir para alguém tirar uma foto sua. Nossa, tira também é uma foto legal. mostra Você uma olha no espelho, né? Minha mãe fazia isso Olha, eu quando vou era falar isso para criança. vocês porque já fizeram isso comigo, tá? Minha mãe, quando era criança, ela falava assim, eu começava, sei lá, me emburrava, ela falava, vem aqui, ó. Daqui a pouco eu te respondo. Ela me arrastava na frente do espelho. Aí eu me olhava, aí eu começava a identificar o que estava acontecendo. E pensa assim, lembra quando eu entrei, gente, coloquei uma música de terror, o que que aconteceu? Eu pude observar, porque eu já venho trabalhando isso. Eu percebi que meu coração acelerou. Eu percebi que minha mão começou a suar frio. Eu percebi que minha perna deu uma coisada, assim, por quê? Porque meu sangue, eu nem comecei a pensar muito direito, eu tava um pouco assim, até desconexa, porque aquilo ativou sensações dentro de mim e meu corpo estava se preparando literalmente para isso que a Denise falou, para eu fugir.
Então ele manda sangue para as minhas pernas, meu coração bombeia mais rápido. E então, assim, essa é uma dica muito maravilhosa. Comece a perceber, e pode ser depois, às vezes passou o medo, você superou, você teve coragem, não teve coragem, bloqueou, não bloqueou, mas chega depois em casa, numa situação que foi desagradável, ou dentro de casa, e reflete. Como que meu corpo reagiu, né, Dê? Faz essa Essa autopercepção, autoanálise, né? essa autoanálise. Para você fazer o quê? O que a Denise falou, se preparar para os próximos. Então você começa a despertar pequenos gatilhos. Toda vez que eu falo com aquela pessoa, toda vez que fulano eleva o tom de voz, toda vez que eu escuto uma freada, toda vez que eu escuto uma ambulância, gente, isso é exemplo meu, tá? Todos esses são exemplos meus, são processos que eu fiz para identificar. E muitas vezes a gente acaba confundindo esses medos, porque a nossa parte fisiológica, ela muitas vezes reage da mesma forma, tá? Então, assim, o que é realmente que eu tô sentindo? Né? Então, primeiro, um bom indicador é a nossa própria fisiologia, o nosso corpo. É isso Eu mesmo. quero brincar com vocês aqui para a gente encerrar, trazendo os resultados das enquetes. Vamos, Dê? Isso. E aí eu só queria deixar uma ferramenta aqui para o pessoal, porque né, como que a Olha! gente ressignifica esse medo, né? Como que a gente muda isso, né? Então, Bora. alguém falou aqui também da questão da coragem, né? Então, como que eu faço para transformar o medo em coragem? Como que eu Boa. mudo? Eu vou trazer aqui uma coisa muito rápida, porque você também fala bastante de crenças e assim, não tem como não falar de crenças, porque ela faz, para mim, as crenças, ela é a base de todo o processo. Né? E a gente tem crenças de identidade, a gente tem crenças de capacidade, a gente tem crença de merecimento. E tudo isso está relacionado aos nossos medos, aos nossos sentimentos, que vão gerar Sim. esses comportamentos que vai ser reverberado muitas vezes no nosso corpo físico. Então, Denise, como que eu posso fazer para me fortalecer, né, nesse momento desafiador para todo mundo, né? Para me fortalecer, para me potencializar e eu dar um pontapé no medo, né? Então, eu faço um exercício que eu gosto muito, que é o exercício do eu sou, né? Eu gosto muito de trabalhar nas crenças fortalecedoras, de trabalhar as minhas potencialidades, né? Então, façam um exercício com vocês, né? Façam aí uma listinha, pelo menos, de 30 características positivas de vocês. 30 características que vocês se reconheçam nelas, né? Eu trouxe algumas aqui, gente, porque assim, outra coisa que eu falo é que quem tem medo do ridículo não chega a lugar nenhum. Então, eu não tenho esse medo, tá? Já tô falando aqui para vocês. Então, eu coloquei alguns exemplos que eu vou trazer para vocês, que eu faço, isso que você falou, Nath, da fisiologia, eu também ativo, porque assim, eu ativo mãos para o alto, que é posição de vitória, tá? Se Sim. vocês repararem, todos os atletas, quando eles chegam ao final, quando eles chegam no final de uma prova, alguma coisa assim, eles estão sempre com as mãos para cima. Isso a gente Isso está mesmo. elevando o nosso nível de testosterona e a gente está reduzindo aquele cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Da ansiedade, que quer trazer a gente para baixo. Não, é mão para cima, gente, é posição de vitória, sabe? É profetizar para vocês que vocês podem mais, que vocês podem ter melhores resultados, que vocês podem E ter por melhores que resultados precisa na da vida de lista? vocês, né? Eu coloquei Porque a assim, gente, na hora do ataque ali, do medo, da sensação, a gente muitas vezes nem lembra. Senta aí e começa a escrever. Quero ver quem vai chegar nos 30 assim, diretão. 30 características positivas. E, ó, e não coloca aí nem guerreira e nem lutadora, tá? Porque a gente não tá em guerra e a gente não tá em luta. A gente tem que profetizar pra gente vitória, tá? Então, quando Então, você bora, pensar em exemplo. luta ou guerra, é vitória, vitória, vitória. Vitória. Eu sou Então, vitoriosa, eu consigo. isso, eu posso.